Acordem aqui a aula de hoje, tá bom? Gravando. Galera, se puder dar uma confirmada aí se vocês estão ouvindo, beleza? Quem entrou aí até agora, Aislan, Carlos, se puder dar só um ok aí, tá tudo certo? Que aí a gente começa. Enquanto espera o restante do pessoal entrar também. Tá o volume aqui do microfone. Pessoal, estão por aí? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Só dá um oi aí na aba de questions. Para quem não sabe, é uma das abas aí da ferramenta. Vocês podem estar mandando perguntas, mas só manda um oi aí, ok, está tudo certo. A gente começa. Aqui pra mim pelo menos tá tranquilo, né? Então beleza. Se tá de boa, então vamos começar, que tá gravando. Certo, então, não apresentei ainda, pessoal, o Marco tá aí com a gente hoje, tá bom? Ele vai estar ajudando a responder as suas dúvidas enquanto eu estiver explicando, se ele souber. Se ele não souber também, ele joga para mim, o que for que ele achar também que seja de interesse geral, e deixa para mim que eu respondo aqui para todo mundo, mas enquanto ele puder ajudando ele, vai ajudando vocês. Valeu aí, Marco, pela presença hoje de todo mundo, e vamos lá. Então tá, pessoal, já que tá tudo certo, vamos lá. Vou começar aqui então, como a gente começa sempre, uma revisão da aula 3, beleza? Vou expandir aqui. Bom, pessoal, na aula passada a gente começou vendo sobre as tecnologias de iOS, certo? A gente viu as 4 camadas do dispositivo iOS, que são Cocoa Touch, a parte mais superficial, logo abaixo a parte de mídia, onde nós temos serviços de áudio, vídeo, logo abaixo, não, vou fazer melhor, pessoal, eu vou pegar a imagem, tá bom? Aula passada, que vocês vão visualizar melhor do que eu ficar falando aqui os nomes. Aqui. Como a gente viu na aula passada sobre tecnologia de iOS, a gente viu, por exemplo, Cocoa Touch, Media, que é serviço de áudio, serviço de vídeo, imagem, o Core Services, como a gente viu lá, iCloud, Core Data, Core Location, então serviços de banco de dados, acesso a banco de dados, como você persiste dados na sua aplicação. E a última camada, o Core OS, que tecnologias como Bluetooth ou qualquer dispositivo externo que você queira integrar com o seu dispositivo para contar passos. Tanto é que tem o framework de acelerômetro para você contar os passos e coisas do tipo. Então, a gente deu uma olhada assim, superficialmente nas tecnologias de iOS, porque a gente vai trabalhar com duas durante esse curso, que foi o UIKit, que a gente deu uma olhada, parte de interface gráfica, elementos de interface, e um outro framework da segunda camada de mídia, que é o Core Image, para tratamento de imagens, que a gente já começou a trabalhar na aula passada, e vamos implementar nosso código em cima dele hoje. Então nós vimos como estudar o framework UIKit no Playground, nós construímos uma interface gráfica simples, também construímos usando o UIKit a nossa interface do nosso aplicativo de filtro, o Filtro App, qual o intuito principal dele, e óbvio a gente vai continuar expandindo esse aplicativo com o tempo, mas a princípio o que a gente quer que ele faça? A gente quer que nós possamos mostrar uma imagem para o usuário, ter um botão onde o usuário vai clicar e disparar uma ação para aplicar um filtro sobre essa imagem. É isso que eu quero que vocês tenham em mente por enquanto, e ao final da aula a gente vai expandir um pouco mais esse aplicativo e vão ter desafios para vocês também darem mais funcionalidades a esse app.
Além disso, para quem veio à aula, como o Aslan, que está em todas elas, não deu tempo da gente falar sobre optionals e tipos de coleções, então eu regravei a aula no dia seguinte com esses conceitos. Então, para quem assistiu os vídeos, eu vou estar revisando aqui agora, só falando mesmo assim para vocês o que é optionals, o que são tipos de coleção. Vocês podem reassistir o vídeo, baixar o material para estudar esses conceitos. Mas optionals, como a gente viu no vídeo, para quem assistiu, é uma forma da gente definir variáveis que podem ter ou não valor. Porque até então nós tínhamos vídeos, variáveis e constantes, que iam sempre ter algum valor associado. Quando a gente atribuía 10 a uma variável do tipo inteiro, a gente não poderia deixar aquela variável vazia, sem conter algum valor. Ela teria sempre que ter algum valor do tipo inteiro. Com optionals, a gente viu que o cenário pode mudar. Nós podemos ter variáveis e constantes que em um momento vão ter um valor associado, em outro a gente pode retirar esse valor e deixá-la vazia, através do termo new. Isso é útil porque eu dei o exemplo de uma agenda eletrônica, onde você quer cadastrar o nome da pessoa, o telefone fixo e o celular dela. São 3 itens obrigatórios que ela sempre vai ter. Então não tem motivo de você criar uma aplicação, que é uma agenda eletrônica, com esses valores podendo ou não ter valor. Eles sempre vão ter. Então eles vão ser variáveis e constantes não opcionais. Eles vão sempre ter algum valor, como a gente já vinha criando desde o início do curso. Mas a gente viu que a pessoa pode ter um segundo celular, mas nem toda pessoa tem um segundo celular. Por isso que a gente definiu o segundo celular de uma pessoa qualquer como optional na aula passada, porque aí, em determinado momento, nós podemos dar um celular, um segundo celular a essa pessoa, e em outro momento tirar esse valor. E a gente vai ver isso nos frameworks da Apple, por que optionals é bastante útil. Um exemplo prático que a gente vai ver, talvez na aula de hoje, por exemplo, você tem uma string que representa o número inteiro, mas isso é uma string, é um texto, um tipo texto que é um valor 100, só que está entre aspas, então é uma string. Como que você converte isso para inteiro? Tem um método chamado toInt, para inteiro, que ele converte esse valor string para inteiro. Mas se for um texto qualquer, como que você converte, tipo, por exemplo, oi, como vai você, para inteiro? Não tem como. Por isso que o retorno do toInt é um opcional. Porque se o texto for um valor de 0 a 9, ele vai conseguir converter para inteiro. Caso contrário, ele retorna nulo, sem dar erro no código, sem dar nada. Então é uma forma segura de você tentar converter um texto que pode conter valores numéricos para um valor do tipo inteiro e realizar operações aritméticas com ele. A gente vai dar uma olhada nisso hoje. Além de options, a gente viu sobre tipos de coleções, porque até então nós tínhamos visto o quê? Uma variável só podia armazenar um único valor, uma constante também só podia armazenar um valor. Com tipos de coleções, que nós vimos arrays e dicionários no vídeo, você pode, em uma mesma variável, armazenar diversos valores do mesmo tipo. Ou em um dicionário, você colocar chaves e, através dessas chaves, você acessar diferentes valores dessa coleção. Isso tudo armazenado em uma única variável. Então, por exemplo, você tem uma variável lista de compras, e nessa lista de compras você coloca vários elementos, não um só. Então você cria uma array, vocês podem pensar que é uma lista array com diferentes valores, só que do mesmo tipo. Então, para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, reassistam o vídeo da aula anterior, tem um material sobre isso. Qualquer dúvida, traz aí para gente. Além de tipos de coleções, optionals, os frameworks que eu falei anteriormente, a gente viu sobre framework Core Image, não no aplicativo, mas no Playground, que eu queria mostrar para vocês como é que vocês podiam estudar um framework no Playground, porque é super rápido, você utiliza os métodos, as propriedades desse framework em tempo real e você consegue ver o resultado ali instantaneamente, na hora. Então, se você quer estudar um framework antes de levar para um projeto, você entra no Playground, estuda a documentação que eu vou estar mostrando hoje. Mais uma vez, como é que utiliza a documentação da Apple, que é super simples e organizada. E hoje a gente vai estar vendo na prática como usar o Core Image na aplicação que a gente está desenvolvendo, que até agora a gente fez a interface gráfica. Então, galera, assim, eu quero saber um pouquinho de como é que vocês estão indo
nas aulas que a gente teve já aula 1, 2, 3, essa é a última aula do curso. Mas vocês podem continuar assistindo o vídeo durante mais 3 meses. Então eu quero saber assim, quem fez aqui está como lição de casa, mas exercícios ou desafios que estavam no GitHub para vocês baixarem. Se vocês fizeram algum, ou se tem alguma dúvida, essa é a hora para vocês trazerem, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês irem pensando se tem alguma dúvida, se vocês chegaram a fazer, se também não chegaram, se vocês também não chegaram a fazer ou ler ou assistir aos vídeos, podem mandar aí um não, que não assistiram, para eu ter uma ideia de como é que eu conduzo a aula de hoje, tá bom? Esperar um pouquinho o pessoal responder. Eu dou prosseguimento e a gente já começa a criar o aplicativo. Que hoje aí a gente tem bastante tempo para focar nessa parte. Beleza, pessoal? Então tá. Já que ninguém se pronunciou, acho que tá tudo certo então. Mas qualquer dúvida, manda aí na aba de questions, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida mais tarde, pode mandar aí na aba de questions que eu vou estar vendo. Qualquer coisa o Marco também me para aí, me manda pergunta. Beleza, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui um pouco a webcam para economizar o consumo de internet, para a gente poder focar no Xcode, certo? Então vamos lá. Só dar uma passada aqui no que a gente vai ver sobre a aula de hoje, beleza? A gente vai falar sobre 4 tópicos, tá bom? Primeiro, antes de mais nada, a gente vai construir todo o código do nosso aplicativo, tá bom? Em seguida, não em seguida, mas enquanto a gente estiver construindo o código, eu vou focar bastante em vocês no conceito de propriedades, métodos e inicializadores, que eu já vim falando desde a primeira aula, que é algo importante de vocês terem em mente, porque sempre que vocês pegarem a documentação da Apple, vão ter... a documentação vai estar dividida entre esses tópicos: propriedades, ou seja, quais as propriedades que aquele tipo tem, quais os métodos daquele tipo e quais as formas de você inicializar um valor daquele tipo. Isso tudo está na documentação. Então, conforme for estruturando o código, eu vou dizendo para vocês: ó, isso daqui é uma propriedade, olha só, isso daqui é um método, olha só, isso daqui é um inicializador. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Também vou mostrar para vocês de novo como consultar a documentação. Vou pegar aqui um tipo qualquer, entrar na documentação da Apple para vocês terem uma ideia de como ela é estruturada, para quem ainda não viu, ter a oportunidade de ver. Ou vocês também podem assistir os vídeos anteriores e dar uma olhada de como é que eu mostrei para acessar a documentação. E depois, onde vocês podem ir, depois da aula de hoje, onde vocês podem buscar por mais informação. Então, como vocês podem se aprofundar mais em Swift, terminando a última aula de hoje do curso. Beleza? Então vamos lá. O Xcode já está aberto aqui, deixa eu minimizar os slides. Deixa eu ver aqui. Pessoal, alguma dúvida antes da gente começar? Só mandar aí que eu tô de olho, tá? Eu vou abrindo aqui o Xcode, qualquer dúvida aparece aqui para mim ou para o Marco, ele me interrompe e a gente discute aí. Deixa eu aumentar a fonte aqui do ambiente de desenvolvimento para ficar melhor para vocês. Fonte, como a gente usa, né? Presentation, para ficar melhor. Isso aí, agora tá ótimo. Então, galera, qualquer dúvida, manda aí. Eu não vou estar conseguindo ver a aba de questions, mas como eu falei, o Marco pode me parar a qualquer momento e mandar a pergunta que vocês tiverem, que a gente para aqui o que estiver fazendo e discute, tá? Que isso é importante, vocês trazerem suas dúvidas e a gente conseguir resolver elas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar revisando a interface gráfica da nossa aplicação. Ela tinha ficado mais ou menos assim na aula anterior, tá bom? Só teve uma coisa que a gente esqueceu de fazer, que eu esqueci de avisar para vocês, que é o seguinte: a gente colocou uma barra superior com esse Navigation Controller e uma barra inferior que é a Toolbar, que a gente ativou também pelo Navigation Controller. Só que a imagem tem pedaços dela por trás dessas abas. Então a gente vem aqui e ajeita, tá bom? Deixa eu colocar aqui certinho debaixo dessa aba, tá? E aqui debaixo dessa outra, para ficar tudo certo. Deixa eu ver aqui se também está tudo ok. Beleza?
Só subir aqui de novo. E aí a gente clica na imagem, vem no triângulozinho como eu mostrei no vídeo anterior e atualiza as constraints. Ou seja, essa imagem agora ela vai ficar perfeita na interface, respeitando essa barra superior e a barra inferior. Então eu vou rodar aqui para vocês verem. Tá bom? Vamos lá. E o que a gente vai fazer em seguida vai ser tirar essa imagem daqui e colocar ela através do código. Tá rodando aí o simulador, pessoal. Enquanto o simulador roda, ó, tá abrindo aí. Tá bom? Esperar um pouquinho aí. Primeira vez que a gente está abrindo aqui na aula de hoje. Enquanto ele carrega, já vou adiantando aqui para vocês, ó, a gente vai tirar a imagem, dar um Enter e vai aparecer o nosso Image View que a gente tinha colocado na última aula e como a gente tinha visto nas aulas anteriores no Playground, é uma cena responsável por apresentar uma imagem ao usuário. Só que a gente vai apresentar através do código, tá? O simulador aqui ainda não abriu, deixa ele rodando aí enquanto isso. Vocês agora vão fechar essa aba daqui, tá? Quem estiver acompanhando aí pelo Xcode. Ó, Filtro App vai abrir. Tá bom? Esperar um pouquinho. Vamos lá. Filtro App. E aí a imagem perfeita, sem problema algum, porque antes a cabecinha e a mãozinha do bebê estavam mais para cima, justamente porque a gente não ajeitou o auto layout do Image View. Entenderam? Então é importante, sempre que a gente colocar uma barra superior, uma barra inferior, ver se a imagem está direitinha, atualizar as constraints, que são as restrições do auto layout. E o que é auto layout, voltando a falar para vocês, é como a imagem vai se adaptar a diferentes interfaces de diferentes dispositivos que a Apple fornece. Um iPad com tela maior, essa imagem ficaria perfeita, porque a gente já atualizou as constraints de auto layout, as restrições que essa imagem tem que ter na interface. Então ela ficaria ótima em um iPhone 6, em um iPhone 4S, um iPad 2, qualquer dispositivo da Apple, essa imagem estaria perfeita, porque a gente ajeitou essas restrições de auto layout. E a gente poderia colocá-las automaticamente também, sem problema. Por exemplo, poderia chegar aqui, pressionar Option, em cima primeiro, eu teria que selecionar o UI Image View, beleza? Aí com Option pressionado, Option não, foi mal. Com Ctrl pressionado, eu ia arrastar com o meu trackpad para qualquer direção, então uma aqui para cima. Ele ia sugerir várias opções de auto layout para a gente. Então a gente ia dizer, eu quero que esse UI Image tenha sempre a mesma largura que eu colocar aqui na interface. Isso seria um problema, porque se você está em um iPad 2, essa mesma largura que você colocou aqui poderia ficar diferente. Então, tomar cuidado em qual tipo de auto layout você está colocando. Por exemplo, se eu colocasse esse trailing space, se eu não me engano, é para a esquerda, ou é para a esquerda ou é para a direita. Então, ou seja, quando você virasse o dispositivo, sua imagem para a esquerda ou para a direita estaria sempre adequada às bordas do seu dispositivo. Então é interessante vocês darem uma pesquisada em auto layout e verem o que significa cada uma dessas constraints de auto layout. Por exemplo, centralizar a imagem bem no meio do container, que é essa parte aqui. Então é legal vocês estarem dando uma olhada nisso. Não dá para falar sobre isso tudo aqui, porque senão não vai dar tempo de a gente construir o código do aplicativo. Mas quando vocês vêm aqui em atualizar automaticamente essas constraints, essas restrições, ele já coloca as essenciais para a gente, que seria a do topo e a de baixo. Entenderam? Para que isso daqui não fique debaixo dessa barra, que iria atrapalhar o usuário ver a imagem completa. Beleza, então agora vamos para o código. Se você clicar nesses dois círculozinhos que estão aqui, ele vai abrir o Assistant Editor. Ou seja, você vai ter duas telas, tá? Onde a do lado esquerdo é a sua storyboard, a sua interface gráfica, e do lado direito você tem o código. E agora nós vamos começar a nossa interação interface-código fazendo o seguinte. Como eu mostrei aqui anteriormente, você vai pressionar Ctrl, clicar em cima do elemento de interface que você quer conectar ao código, esse termo mesmo que a gente usa em iOS,
conectar elementos de interface ao código. A gente vai largar aqui, bem debaixo de class. E a gente vai começar a setar aqui, ver se está tudo certo. Tá, eu quero um outlet, eu já explico para vocês o que é um outlet, porque a gente tem várias opções. Um outlet collection. Collection vem lá de tipos de coleções. Uma mesma variável armazena, nesse caso, vários elementos de interface. Mas aqui a gente só quer uma variável para armazenar um elemento de interface, que é esse UIImageView. A gente vai dar um nome para essa variável. Vamos colocar ImageView, para ficar fácil de entender, que é uma cena para armazenar imagens. E ela vai ser do tipo UIImageView, uma cena responsável por apresentar imagens ao usuário. E vocês podem estar se perguntando o porquê desses termos aqui. O primeiro é importante vocês saberem. Um IB Outlet, vocês também vão ver o que é um IB Action, mas um IB Outlet quer dizer que você tem no código uma variável que representa um elemento na interface gráfica. E indica que variável no código e o objeto na interface estão conectados. Isso é um IB Outlet. Então vocês têm esse @IBOutlet para indicar que essa variável ImageView representa um elemento na interface, só que no seu código. Esse weak, vocês não precisam se preocupar, que tem a ver com questão de consumo de memória, referências entre variáveis. Então vocês têm o termo strong e weak, é um tópico mais avançado, então vocês não precisam se preocupar com isso agora. E por que tem esse ponto de exclamação ao final? Isso tem a ver com options, pessoal. Para quem assistiu o vídeo da aula anterior, quando a gente coloca um ponto de interrogação, não esse, mas um ponto de interrogação, a gente está dizendo que uma determinada variável é um tipo opcional. Ou seja, ela pode ou não ter valor. Beleza? Ela pode ou não armazenar um determinado valor. Quando a gente coloca um ponto de exclamação na declaração, está querendo dizer que em um momento inicial, do nosso código, esse ImageView ele vai conter nulo, ou seja, ele não vai ter valor. Tá? Mas a partir do momento que a gente atribui um valor, ele sempre tem que ter um valor. Está subentendido que ele tem que ter um valor. Então a gente tem que tomar cuidado. E o bom da gente usar esse ponto de interrogação ao invés do esse ponto de exclamação ao invés do ponto de interrogação é que vocês não precisam usar esse mesmo ponto para desempacotar valores, como a gente viu nas optionals. Só que aí depende da situação. Aqui, por que a gente sempre vai utilizar esse ponto de exclamação? É porque elementos de interface, quando você executa o seu aplicativo, é só naquele momento inicial que ele não vai estar conectado. A partir do momento que a tela aparece para o usuário, esses elementos se conectaram e daí em diante eles sempre vão estar conectados. Por isso que em um momento inicial vai ser nulo. A partir daí, eles vão sempre estar conectados. Então esse objeto aqui, o ImageView, vai ser atribuído a essa variável ImageView assim que a tela carregar para o usuário. Tá bom? Não tem nada de misterioso por aqui. Se vocês quiserem pesquisar na internet por que desse ponto de exclamação na declaração, vocês vão procurar por implicit, tá? Implicit unwrapped optionals, tá bom? E aí vocês vão ver qual a diferença de uma opcional comum para uma opcional desse tipo, que ela está implícita no código. Tá? Acabando com teoria, sim. Sim, Mar. O Marco está perguntando por que não está aparecendo a imagem do bebê mais. Ah, sim, é porque eu joguei... Calma aí, ele está perguntando na storyboard. Aqui? Será? Isso. Certo. O que acontece? Agora, Aislan, a gente vai colocar tudo através do código. Então, quando a gente rodar no simulador, vai aparecer a imagem. Mas aqui pra gente não vai aparecer. Por que eu tirei a imagem da storyboard? Porque a gente vai precisar importar ela para o código. Então não tem necessidade de a gente chegar lá naquele Attributes Inspector, que é aqui, por exemplo, ó, e colocar uma imagem graficamente, porque a gente vai precisar realmente importá-la para o código e trabalhar em cima dela nas propriedades e métodos que ela oferece. Beleza? Por isso que a gente não está colocando direto na interface. Eu mostrei a forma mais fácil para vocês na aula passada, e agora a gente vai na forma um pouco mais difícil. Não é difícil, na prática vocês vão ver que não é.
E é mais ou menos isso, o Aslan disse isso, então acho que está tudo certo. Qualquer dúvida é só mandar. É porque aqui, Aslan, a gente vai estar convertendo a imagem para diferentes tipos, desde o processo de conversão dela para passar pelo filtro, até a gente retirá-la do contexto, aplicar o filtro sobre ela e apresentar para o usuário como uma UI image de novo. Por isso ela não está na interface, ela vai estar pelo código. A gente vai ver isso agora. Então vamos lá. A gente conectou esse image view. Vamos pensar aqui, mas o que a gente vai precisar? A gente precisa de uma variável. Vamos colocar aqui uma imagem sem filtro, tá? Eu dei esse nome mesmo, assim, bem grande, para vocês visualizarem e verem. Nossa, essa é a imagem que não vai ter filtro aplicado sobre ela, tá? E ela vai ser do tipo UIImage, tá? E a gente vai usar esse inicializador named para a gente dar um nome do arquivo que está ali, que a gente botou na aula passada, esse daqui do bb. bb.jpg. E agora a gente tem uma variável que armazena essa imagem do bebê, beleza? Então, voltando a falar, aqui a gente está trabalhando com o inicializador, tá bom? Então, e falando de propriedades, por que em determinados momentos eu falo sobre variáveis e constantes e em outro eu falo sobre propriedades? Na prática, os dois são a mesma coisa, na teoria não. Na teoria, o que são propriedades? Propriedades nada mais são do que constantes ou variáveis declaradas dentro de classes. E classes vocês podem pesquisar na internet o que são, mas nada é do que um modelo para um tipo. Então você define um tipo através do prefixo class. Também tem o prefixo struct. Se vocês quiserem estar pesquisando sobre isso, trazer as dúvidas para mim depois, vai ser ótimo. Mas assim, propriedades nada mais são do que variáveis ou constantes definidas dentro do escopo de classes ou estruturas. Inicializadores são uma forma de você criar aquele valor para ser usado pela primeira vez, tá bom? Certo. Então a gente importamos a imagem para o nosso código através desse inicializador e armazenamos uma variável. Agora nós vamos criar uma variável que em um momento inicial não vai ter valor, mas a gente vai atribuir um valor ao longo do código. Então nós vamos definir que ela é do tipo UIImage, só que em um momento inicial ela não vai ter valor, por isso que a gente colocou o ponto de exclamação. E essa é a imagem com filtro, para ficar bem claro que a gente vai ter duas variáveis, uma que vai armazenar a imagem que vai estar sempre sem o filtro, e uma imagem que vai conter essa imagem após ela ter passado pelo filtro, tá bom? Que aí elas vão ser imagens completamente diferentes. Então, por isso é importante ter duas variáveis, cada uma armazenando uma imagem diferente. Porque, por exemplo, eu vou sugerir esse desafio para vocês ao final, que está lá no GitHub, que é para vocês limparem a imagem e voltar ela à imagem original. Então, para isso que a gente criou essa variável aqui em cima. Que vocês vão usar ela para limpar a imagem que passou pelo filtro. E a gente vai precisar de mais uma variável, que é o filtro. A gente precisa criar um filtro, assim como a gente criou aquele filtro no Playground nas aulas anteriores. E como a gente viu, esse filtro ele vai armazenar uma imagem do tipo CIImage, tá bom? No caso aqui está errado, não é um CIImage, foi mal pessoal, é um CIFilter, porque ele vai armazenar o filtro, tá bom? E não a imagem que está sendo esse filtro. Então aqui a gente tem um filtro do tipo CIFilter. E mais uma coisa, enquanto a gente estava vendo no Playground como criar filtros, aplicar eles em imagens, a gente não trabalhou com contexto. E aqui a gente vai precisar, porque o contexto é muito importante. Eu já explico para vocês por quê. O contexto, ele ele usa um espaço da sua GPU, da sua placa gráfica do Mac, para renderizar a imagem, para aplicar o filtro corretamente na imagem e você poder extrair ela dali, contendo as mesmas medidas da imagem original e não ter nenhum erro de conversão. Se vocês fizerem tudo que eu vou fazer aqui agora sem o contexto, vocês vão ver que a imagem ela vai ficar meio achatada, porque você não retornou o tamanho original dela. E aqui a gente está fazendo, vocês não precisam se preocupar com esse nulo, tá? Vocês podem setar ele para nulo, que aqui a gente está criando um filtro
inicializando ele com um valor qualquer, então a gente coloca nulo. E ele diz aqui que esse options tem que ser algum opcional, então a gente colocou nulo, tá? Vocês podem ver isso na documentação. Eu sei que é um pouquinho difícil de entender isso no começo, mas conforme vocês forem replicando o código, lendo a documentação e excluindo coisa, mandando rodar, colocando de novo, vocês vão ver a diferença e a importância de ter determinados trechos de código no programa. Tá, então até agora nós criamos 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, na verdade 4 variáveis e uma constante, tá? Porque esse contexto ele nunca vai mudar, ele vai ser o mesmo sempre durante o código, tá bom? E agora começa a brincadeira, por quê? Nas aulas anteriores eu falei sobre esse ViewDidLoad. O ViewDidLoad é um método. O método nada mais é do que uma função aqui, o termo func, definido dentro do escopo de uma classe, tá? E o método ele é responsável por indicar uma ação de um tipo, ou seja, esse ViewController vai ter essa ação ViewDidLoad, ou seja, o que esse método faz? Esse método ele é chamado, ele é executado sempre que essa tela aqui, essa cena, é carregada na memória do aplicativo. Então, sempre que essa tela aparece para o usuário pela primeira vez, tudo que está aqui dentro vai ser executado. Eu vou até tirar esse comentário aqui, tá bom? Para a gente ter bastante espaço para programar. E qual a primeira coisa que a gente quer que apareça na interface para o usuário? Vamos pensar um pouquinho, pessoal. A gente tem esse image view, e qual a primeira coisa que eu quero quando o usuário entrar nessa cena? É apresentar a imagem para ele. Então, vamos usar o image view que a gente criou aqui em cima, essa propriedade. E vamos clicar aqui com ponto, e o UI Image View ele fornece uma série de métodos e propriedades para a gente usar. E um deles é o que a gente está cansado de ver, que é o image, que é uma propriedade para você armazenar, apresentar uma imagem para o usuário nesse Image View. E a gente aqui vai passar primeiramente a imagem sem filtro. Lembrando, se vocês clicarem com Option em cima, vocês conseguem ver que é do tipo UIImage. E essa propriedade image requer um valor do tipo UIImage, então está correta essa atribuição. Você está atribuindo a uma variável image um valor do tipo correspondente, UIImage, que é a imagem sem filtro. Tá? Então aqui nessa linha de código que eu selecionei, a gente importou a imagem para o código, armazenamos nessa variável. A partir daí a gente pode brincar à vontade com essa imagem. A primeira brincadeira aqui que a gente fez foi atribuir ela, essa variável, e apresentar ela na interface para o usuário. Tá bom? Se vocês clicarem de novo aqui com Option, vocês vão ler o que isso daqui faz aqui. A imagem é mostrada na interface para o usuário através do Image View, no Image View. Entenderam? Então não tem nada de mistério. Vocês clicam com Option e vocês vão ver o que essa propriedade ou método faz. Vocês vão ver se é isso que vocês estão querendo usar no código. Tá? Na outra linha de código que a gente vai criar agora é o seguinte. A gente precisa criar temporariamente uma imagem para passar pelo filtro. Então a gente cria uma imagem para o filtro. Vocês lembram como é que a gente prepara uma imagem usando o Core Image para passar pelo filtro? A gente precisa converter ela de uma UI Image para uma CI Image. Então vamos fazer isso, usar o inicializador CI Image e vamos passar como parâmetro uma UI Image. Então é justamente essa imagem sem filtro. E aqui a gente fez a conversão de uma imagem de UI Image para CI Image. E por que não podia ser tudo UI Image? Às vezes o pessoal vem com essa pergunta. É uma pergunta inteligente, mas tem um motivo por trás disso, e é o seguinte. O UI Image é um tipo que representa uma imagem apresentável ao usuário, é uma imagem que o usuário vai ver, vai conseguir visualizar na interface. O CI Image não. O CI Image ele contém informações mais complexas e precisas sobre a imagem, apenas informações, apenas dados sobre aquela imagem, para você passar por um filtro. Por isso que você não consegue apresentar visivelmente na interface uma imagem do tipo CI Image para o usuário. CI Image ele contém informações sobre uma imagem para você passar pelo filtro, que é o que a gente vai fazer agora. O filtro aqui, aquela variável que a gente criou aqui em cima, a gente vai atribuir
um valor a ela. E a partir desse momento ela vai ter que sempre ter algum valor, tá bom? Vamos lá. Lembra como é que a gente cria filtro lá que a gente viu no Playground? A gente vai usar esse inicializador aqui, esse quarto inicializador, onde ele requer um nome do tipo string e um parâmetro que é um dicionário. Esse dicionário, ele especifica na documentação quais os valores que a gente tem que fornecer. Eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês eles. O primeiro parâmetro é um nome do tipo string. Tá, o tipo string a gente sabe trabalhar. Mas que nome a gente tem que passar? O nome do filtro. E na documentação da Apple, para quem assistiu o vídeo, quem baixou o material, tem lá o link para vocês entrarem e verem todos os 200 e poucos filtros que a Apple disponibiliza para você trabalhar com imagens. E um deles se chama CI, tá, o nome tem que estar correto, idêntico, tá bom? CI Septone, que vai deixar a imagem parecendo papel antigo. E os parâmetros são dois. A gente vai criar um dicionário aqui, tá? Igual a gente viu na aula passada, onde o primeiro parâmetro se chama input image. Eu não estou tirando isso da cabeça, está na documentação da Apple. E esse primeiro parâmetro requer uma imagem do tipo CI-image. Por isso que a gente converteu ela de UI-image para CI-image aqui no passo anterior. E vamos fornecer ela como parâmetro para esse dicionário. Imagem para filtro. Aparentemente tudo certo. Vírgula aqui, para a gente dar uma nova chave valor para esse dicionário, que vai ser um outro parâmetro que a Apple estipula, que é o input intensity, onde você vai dizer com qual intensidade você quer aplicar esse filtro, e a intensidade varia de 0.0 a 1.1, tá bom? De 0 a 1. Vou colocar aqui 1.0, tá bom? Tem que ser 1.0 porque é um double. A gente precisa fornecer um double como parâmetro. Certo, até aí tudo ok, nenhum problema. A gente apresentou a imagem assim que a interface carregar para o usuário pela primeira vez que ele abriu o aplicativo. A gente vai mostrar a imagem para ele, tá? Aqui que eu selecionei, a gente mostra a imagem para ele. Isso é o que ele vai ver visivelmente, o que ele vai conseguir visualizar. E por trás das cenas, implicitamente, olha o que a gente está fazendo. A gente já converte a imagem para uma CI image e também cria o filtro, isso sem o usuário perceber. A gente já deixa isso pronto, porque é eficiente. A gente só precisa fazer isso uma vez, então está aqui no View Did Load, tá? Então, esses 3 passos eram o que a gente precisava para começar a brincar um pouquinho com essa imagem. Então, se a gente rodar aqui o simulador de novo, calma que a gente ainda não aplicou a ação botão. O que a gente quer fazer é clicar nesse botão aqui, aplicar filtro, e aplicar efetivamente o filtro na imagem. Por enquanto a gente só está, olha só, apresentando a imagem para o usuário, e por trás das cenas, a gente já está convertendo a imagem para um tipo apropriado e passando ela para o filtro. Então a gente já criou o filtro também. O que a gente vai fazer agora, mesmo esquema. A gente vai chegar aqui nesse aplicar filtro no botão, selecionamos ele. Se ficar difícil para você selecionar aqui na interface, você pode clicar aqui nesse botãozinho, tá? Ele vai mostrar nessa nossa primeira cena aqui, primeira cena, nome idêntico, todos os elementos de interface que estão nelas, que está nela. E a gente vai vir aqui exatamente no botão, ó, aplicar filtro. E nele aqui eu vou pressionar Option não, foi mal, Ctrl, vou soltar ele aqui. A gente vai pressionar Ctrl e arrastar ele para o nosso código. E logo abaixo do método ViewDidLoad, a gente vai soltar e vamos criar um método customizado, um método nosso. Então a gente vai ter agora o grande prazer de criar um método com nossas próprias mãos, um método que não é fornecido pela Apple, um método que nós vamos criar e dar um nome para ele. A gente vai definir que a gente quer criar uma ação e não uma variável. A ação representa o método, tá bom? A gente vai dar um nome. Vamos colocar o nome de... é um método chamado aplicaFiltro, tá? E ele é do tipo UIBarButtonItem, que é o tipo desse botão, é um botão de barra. Então a gente tem que dizer o tipo dele, é um botão de barra. Então cria um método para esse botão de barra. Eu vou clicar em conectar. Aí vocês estão vendo que não é um @IBOutlet, é um @IBAction, porque isso daqui é um método, é uma ação. O IBAction indica que você tem
uma função no seu código, um método no seu código, que vai disparar uma ação na interface quando o usuário clicar naquele botão. E aqui, como parâmetro, a gente tem... Deixa eu fechar isso daqui para ficar melhor, tá? Vou jogar isso aqui mais para cá, para vocês visualizarem melhor o código. Olha só. Aqui nós temos como parâmetro o sender. O sender significa o objeto que disparou essa ação. Então, quem é o sender nesse caso? A única possibilidade do sender é ser esse botão aplicar button. E ele é um UI bar button item. Então, se a gente quiser brincar com o sender e suas propriedades, só usar sender e o que a gente quiser aqui dentro. Tá? Por exemplo, se a gente quiser o que está escrito nesse botão, a gente usa description. E a gente pode imprimir na interface ou no console, usando println, a descrição, ou seja, o que está escrito nesse botão. Está escrito aplicar filtro. Então, o sender representa o botão que disparou essa ação. Beleza? É mais ou menos isso. Só que a gente não vai estar usando o sender aqui. Só para vocês verem que vocês podem usar o sender dentro desse escopo. Tá bom. Dentro do aplicar filtro, a gente tem que fazer 3 coisas. A primeira é, até aqui, a gente criou o filtro e passou a imagem como parâmetro. A gente ainda não retirou a imagem desse filtro. Só que se a gente fizer igual o que a gente fez no Playground, é retirar direto a imagem do filtro, ela não vai estar com as mesmas dimensões. Esse é o problema. Então a gente tem que utilizar o contexto que a gente criou aqui em cima. Então vamos lá. Vou botar um nome bem na cara, assim, para vocês saberem o que é. Ó. Renderizada. Recebe. A imagem renderizada, ou seja, a imagem que foi processada pela placa gráfica do seu computador, a sua GPU. A gente quer retirar dela, utilizando o contexto, tá, que a gente criou lá em cima. A gente vai pedir para o contexto criar uma CD image. O que é uma CD image? Uma CD image é uma imagem que vai se utilizar de uma CI image que passou pelo Core Image, tá? Pelo framework Core Image da Apple, que passou por um filtro, para extrair características dela, como por exemplo as dimensões antes dela ter passado pelo filtro, pegar e colocar aquelas dimensões exatas e não causar problema para o usuário. Por exemplo, a imagem achatar na horizontal, o que acontece se você não usar o contexto. Então você pode ver aqui, bem rápido, os 2 inicializadores que você pode estar usando. A gente vai usar o primeiro, que é o mais fácil, onde a gente precisa passar a CI image, que a gente tem aqui em cima, tá? A imagem para filtro. Só que a gente não vai usar essa, a gente vai usar a imagem que já passou pelo filtro, usando o output image, que a gente também viu no Playground, mas eu vou mostrar aqui de novo para vocês. E o segundo parâmetro, que é um cdirect. E a gente viu o que era um cdirect. Para quem não lembra o que é um cdirect, o cdirect ele representa dimensões na interface. Então, o que seriam as dimensões? Seriam as coordenadas x e y, ou seja, o ponto na interface onde você quer desenhar um determinado elemento, e a largura e a altura desse elemento. Então vamos começar aqui. Aperta Tab e ele vai nos sugerir digitar o primeiro valor, que tem que ser um CI image. Vamos acessar o nosso filtro, a nossa variável filtro, clicar com ponto e usar a propriedade chamada output image. Então vocês podem ver, eu só digitei out, ele já sugeriu aqui pra gente que existe uma propriedade, existe um método. A gente quer usar a propriedade output image, porque aqui já fala, ele retorna uma imagem CI image, após ela ter passado por um filtro. Então é isso que a gente quer. Dá um tab, ele termina de completar. Então aqui a gente retira a imagem do filtro, tá bom? E usa ela nesse método, nesse inicializador, melhor dizendo. E a gente quer dizer as medidas. Quais são as medidas certas para ele extrair essa imagem? Então, de novo, filtro.outputImage. O que a gente precisa agora? A gente precisa de uma coisa chamada extend. O extend, ele está dizendo aqui, ele retorna um retângulo que especifica extend da imagem, ou seja, as medidas da imagem, as medidas reais da imagem antes dela ter passado pelo filtro. E é isso que a gente precisa. Eu sei que essa parte foi bem complicada, tem bastante detalhezinho,
mas se vocês puderem pegar depois com calma e ver, por exemplo, o contexto é uma propriedade, show. O create.image é um inicializador, maneiro. O filtro, ponto output image, o output image é uma propriedade do filtro. E por aí vai, olha só como é que está tudo encadeado. Filtro é uma propriedade, o output image é uma propriedade do filtro, e o extend é um método do CI image, do output image. Então é bom vocês irem fazendo essas correlações, irem vendo a documentação da Apple, que isso tudo está lá também. Ele te diz que o extend ele faz várias coisas, aqui está uma versão resumida. Você pode acessar ele através do output image, e o output image você acessa através do filtro, e por aí vai. Sei que essa parte foi bem complexa, mas agora vai facilitar mais para a gente, porque agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai usar propriedade chamada imagem com filtro, e a gente, lembra que eu falei no início? A gente não pode apresentar para o usuário uma CI image. A CI image ela só contém informações da imagem. Então a gente precisa reconverter, exatamente isso, reconverter a imagem usando um inicializador diferente dessa vez. A gente vai usar um inicializador chamado CG-Image. Porque essa imagem renderizada, ela é uma CG-Image, é uma imagem do Core Graphics, é um outro framework da Apple. E a gente vai passar a imagem renderizada. Opa, imagem renderizada. E a partir desse momento a gente tem de volta a nossa querida UI Image, que é a imagem que o usuário vai conseguir visualizar na interface. A gente só precisa de uma coisa agora, atualizar essa imagem na interface. Tá? É o que a gente vai fazer. ImageView.image recebe não mais a imagem sem filtro, agora é a imagem com filtro. Tá? Então, vamos lá. Sempre que o usuário clicar nesse botão, esse filtro vai ser aplicado. Ah, aqui não tem um M. Tá. Certo. Deixa eu ver aqui o horário. Tá. Bom, pessoal, vamos lá. Horário perfeito, a gente ainda tem bastante tempo, que eu vou sugerir um negócio ao final para vocês. Mas antes eu quero que vocês vejam aqui isso funcionando. Vamos executar de novo o simulador. Vamos lá. Esperar ele rodar aí. A imagem, beleza? Quando a gente clicava nesse botão não acontecia nada. Quando a gente clica, que não é de erro, aí ele aplicou o filtro pra gente. Entenderam? Por que demorou um pouquinho? Porque toda aquela parte ali do contexto que está invisível pra gente, ele está processando na sua GPU, na sua placa gráfica. Todo esse filtro, tudo isso que a gente aplicou. E o que eu vou sugerir para vocês? Agora a gente vai fazer aqui na prática a extensão desse aplicativo, mas como desafio tem, por exemplo, você criar um novo botão chamado limpar. E quando você clicar nesse botão, eu quero que apareça a imagem antes de ter aplicado o filtro. E tem um outro desafio lá no GitHub também. Não vou fazer aqui agora porque eu quero fazer uma coisa nova. Que eu tive uma ideia esses dias aí, a gente vai fazer agora. E vocês podem, eu vou sugerir também vocês criarem um novo botão para aplicar um segundo filtro e eu especifiquei qual filtro vocês têm que usar, os tipos de parâmetros que vocês têm que estar usando. Então vocês vão pesquisar e usar. Vocês vão reconstruir essa interface gráfica usando alguns botões novos e elementos de interface diferentes. Certo. Vou dar uma pausa agora, perguntar o seguinte, pessoal. Vocês têm dúvida? Qualquer coisa. Pode perguntar que hora é essa, que a gente ainda tem mais 40 minutos. E eu quero criar uma nova cena com vocês, onde a gente vai ter duas opções de imagem, e a gente vai clicar no botão para decidir qual imagem a gente quer carregar na interface. Tá? Então a gente vai ter duas cenas, não uma só. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês trocam informações entre uma cena e outra. Não sei se está sendo muito conteúdo de uma vez só para vocês, pessoal. Se for, fala, que eu explico mais devagar. E a ideia é essa, é eu dar o máximo possível de conhecimento básico sobre construção de aplicativos, o que a maioria dos desenvolvedores usam no início da criação de um aplicativo simples, para vocês a partir daí terem conteúdo suficiente para criar suas próprias aplicações, começarem a partir desse ponto, descobrirem coisas novas e trazer para a gente poder estar ajudando também, tá?
Então, olha só, vou dar aí mais uns segundinhos para vocês pensarem se tem alguma dúvida. Deixar o código aqui, tá bom? Qualquer dúvida sobre isso daqui que a gente fez, fala aí agora. Ó, não entendi nada do que você falou, não tem problema. A gente vê aí de novo. Entendi. Sim, o que eu quero passar aqui para vocês agora é como é que esse processo é fácil. E uma vez que você passa por essa dificuldade no início, que eu passei quando eu estava aprendendo a programar para iOS, você vê que algumas coisas são meio que receita de bolo. Mas não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, ó, a receita de bolo é essa, você faz o passo 1, 2 e 3 e está pronto. Não. Eu quero tentar passar esse passo 1, 2 e 3 para vocês, explicando, ó, no passo 1 eu fiz isso por causa disso. Por que que é importante? Então, se vocês forem reassistindo o vídeo, vocês vão ver essas partes e tenta refletir por que que é preciso fazer isso, entendeu? Eu não quero chegar aqui para vocês e falar, ó, se vocês seguirem esses 10 passos, vocês vão sempre conseguir construir um aplicativo com 2 telas que faz isso. Mas um aplicativo com 3 telas que faz isso que eu expliquei e mais alguma coisa. Vocês não vão conseguir fazer, porque eu apenas dei a receita de bolo. Eu não quero isso, eu quero que vocês entendam o passo a passo que eu estou fazendo e a partir desse passo a passo, vocês possam começar a refletir coisas novas que vocês podem implementar, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que 35 minutos é tempo suficiente para a gente criar algo interessante aqui agora, tá? Vamos lá. O que eu sugiro para vocês agora é a gente fazer o seguinte. A gente tem uma tela na nossa aplicação, que é essa cena. Antes dessa cena, ou seja, entre esse Navigation Controller que a gente usou para criar essa barra aqui, eu quero colocar uma outra cena. Então vamos criar nossa cena. Eu vou fechar aqui a parte do código. Primeiro vamos começar na interface gráfica. Vou abrir aqui. Na biblioteca de elementos, a gente já está aqui para a gente utilizar um View Controller, que é o início de tudo. É o controlador onde a gente vai criar a nossa interface gráfica. Na verdade, a interface gráfica dessa cena em específico. Antes de a gente começar a desenhar ela, eu vou dizer que o início aqui, esse botãozinho, esse cursor que indica o início, vai ser nela, tá? Então já está aqui. Eu vou excluir esse Navigation Controller, tá? Já volto com ele. Vou colocar, para vocês visualizarem melhor, vou arrastar esse View Controller para antes dessa primeira cena. Beleza. Ainda não vou conectar as duas. Eu vou, como a gente viu nas aulas anteriores, seleciono o View Controller, vou embutir um controlador de navegação. Ou seja, ele vai controlar a nossa navegação pelo código. E qual a importância de a gente usar ele? Ele nos dá essa barra superior. Então a gente vai dar um título para ela. Vai ser nossa, vou colocar aqui, primeira cena. Show? Tá, só que eu quero colocar essa segunda cena nesse stack também. Eu quero que essa cena fique conectada a esse View Controller, mas que essa barra superior seja fornecida por esse Navigation Controller. Vou fazer o seguinte, olha só, muita atenção agora. Eu vou clicar, tem que selecionar essa primeira cena, pressiono o Ctrl, arrasto para qualquer área aqui dessa segunda cena e solto. Tem vários modos de você criar uma SEG. O que é uma SEG? A SEG ela nos permite transitar entre cenas. E tem vários tipos. Um que a gente vai usar é o Show, porque o Show ele já cria um botão em cima para a gente retornar à cena anterior. Se a gente escolhesse Present Modally, a cena ela seria apenas apresentada e a gente teria que criar um botão para voltar à cena anterior. Então a gente vai usar mais prático. A gente vai usar o Show. Quando a gente quer, por exemplo, simplesmente criar uma cena para apresentar uma informação para o usuário, aí sim, a gente usa o Present Modally, que a gente quer só apresentar uma informação. Mas quando a gente quer apresentar uma informação e voltar à cena anterior rápido, a gente usa o Show. Vamos mudar aqui a descrição, porque agora não é mais uma primeira cena, é uma segunda cena, tá? Onde a gente vai apresentar a imagem. A gente vai clicar nessa SEG, tá? Lembrando, a SEG, o nome pode parecer meio estranho, mas a SEG
é um recurso do Xcode, da interface, para a gente poder transitar entre diferentes cenas. A gente tem que dar o identificador para essa segue. Eu vou dar o identificador em inglês porque fica mais bonito, fica mais elegante, vamos dizer assim. É igual você abrir uma loja, tem estudos sobre isso, é igual você abrir uma loja aqui no Brasil e colocar o nome em português. Dependendo do nome, em inglês ficaria mais bonito, mais chamativo. Então vamos chegar aqui, em vez da gente escrever vai da primeira cena para a segunda cena, esta segue, que ficaria um nome enorme, vamos colocar o seguinte identificador. First, ou seja, primeira, first to, primeira para, second, segue. Ou seja, não, sim, vamos botar cena. Ou seja, primeira para a segunda cena. Poderia ser qualquer nome. É que a gente precisa dar um identificador para essa segue, que vocês vão ver daqui a pouco por quê. Eu vou relembrar de vocês porque eu escrevi isso. Tá? Não se esqueça. Criou uma terceira cena para o seu aplicativo. Coloca uma segue identificador. Sabe por quê? Um dos motivos é esse daqui. Vamos dizer que dessa primeira cena, você quisesse ir para uma outra. Se tivesse um botão, dois botões, onde cada um te levasse para uma cena diferente. Então, nessa mesma cena, você teria duas segs. E como no código você identificar qual segue você vai disparar? Qual botão o usuário clicou e qual segue você quer disparar? Por isso você precisa do identificador, tá bom? Esse é um dos motivos. E daqui a pouco a gente vai ver o segundo no código. Tá, vamos construir nossa interface. Vamos lá. Primeiro a gente vai precisar de um label. Um label é um texto que a gente coloca na interface. Eu já vou colocar ele aqui alinhado, tá? Onde a gente vai escrever qualquer coisa que a gente quiser. Sei lá, vou colocar aqui escolher imagem, tá? Dois pontos, pá. Vou colocar aqui bem no meio, tá? E eu preciso de dois botões. Então vamos pegar dois botões e colocar aqui na nossa interface. Primeiro botão, segundo botão. Já vou alinhar aqui do jeito que ele sugere, ó, um embaixo do outro, bem no centro. Só que o auto layout ele ainda não está aplicado. Mas antes de aplicar, vamos mudar o texto. Primeiro, eu quero que quando o usuário clicar nesse botão, apareça a imagem do bebê. Então vou colocar aqui bebê. Tá? Opa, aqui. E a segunda eu quero que apareça uma imagem de um cachorro que a gente já vai importar. Tá? Centralizar de novo. Vamos lá, vamos ver tudo certinho centralizado. Selecionando esse View Controller, a gente vai vir no triângulozinho e vamos adicionar as constraints que faltam. E se vocês clicarem aqui, opa, vocês vão ver que ele começou a colocar um monte dessas marcações aqui pra gente, dessas linhas, para dizer que não importa o dispositivo, esse elemento ele vai ter que sempre ter a mesma distância desse outro, para esse outro. Então, ele sempre vai estar essa mesma distância de bebê. Tá? Ele aplicou alguns outros, por exemplo, esse daqui, ele aplicou esse outro, que ele centralizou no meio. Então não importa se você está usando um iPad ou um iPhone, o cachorro vai estar sempre no centro, tá bom? Então, não tem mistério de auto layout, tá? Vocês poderiam colocar manualmente, como eu disse, aperta Ctrl, arrasta para qualquer lugar e vê qual auto layout você quer aplicar. Ou, por exemplo, esse daqui, se eu jogar para bebê, vocês vão ver que com um pontinho, quando a gente clicou lá em Add Missing Constraints, aqui no triângulo, ele já setou duas para a gente. O Vertical Spacing, ou seja, o Vertical Spacing ele faz o quê? Esse escolher imagem, ele está à mesma distância de bebê, não importa o dispositivo. E tem um outro. Deixa eu botar aqui de novo, tá? Center X, ou seja, o eixo X, que é o horizontal, ele vai ser sempre o mesmo para esse escolher imagem. Então, nessa interface, esse eixo aqui na horizontal, a imagem vai estar sempre nele, não importa o seu dispositivo. Vamos rodar aqui, não sei se ele vai rodar, se está tudo certo. E outra coisa, pessoal, eu já ia esquecendo. Tem que mostrar a toolbar, a barra inferior do nosso Navigation Controller. E como essa barra já está no nosso stack,
ele reapresentou algo que a gente já tinha criado, tá? Eu vou rodar aqui para vocês irem vendo passo a passo. Ó, pessoal, qualquer dúvida, não precisa se preocupar com a explicação. Eu paro aqui na hora e explico para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Ó, nossa interface aqui, vou rodar o dispositivo. Você seleciona o simulador, clica em Hardware e roda para a direita. Ó, nenhum problema, ficou tudo no centro. Experimenta depois criar esse aplicativo do zero e tirar esse auto layout. Bebê ia estar numa ponta, cachorro ia estar em outra, ia estar tudo bagunçado. Olha como é que é fácil você desenvolver a mesma interface para diferentes dispositivos. Vou colocar aqui de novo, rodar para a esquerda, para voltar como é que estava. Um detalhe, a gente não precisa dessa barra inferior nessa cena. Deixa eu clicar em bebê para ver se vai acontecer alguma coisa. Ó, não está acontecendo nada ainda. Por quê? A seg, ela existe, a transição ela existe, mas a gente não disparou ela no código. A gente vai fazer isso agora, tá? E um detalhe, presta atenção agora. Eu não vou precisar dessa barra inferior nessa cena, mas eu vou precisar na cena seguinte. Só que no Xcode eu não tenho a possibilidade de tirar essa toolbar só dessa cena, porque essas duas cenas estão no mesmo stack desse Navigation Controller. Então eu só posso tirar ela do Navigation Controller. Se eu tirar do Navigation Controller, eu tiro das duas. Mas a gente vai ver no código como tirar só dessa primeira cena. Show? Tá. Última coisa que eu faço antes da gente ir para o código é importar a imagem que a gente vai precisar usar. A imagem desse lindo cachorro aqui, que eu vou colocar debaixo de bebê. Finish. Para não ficar bagunçado, vocês poderiam criar uma pasta e arrastar essas duas imagens para dentro dessa pasta, tá bom? Então agora tem a imagem do cachorro e do bebê nesse nosso projeto. Ah, e a gente ainda não pode ir para o código. Tem mais uma coisa. Tá vendo quando a gente vai lembrando dos detalhes ao longo do tempo? Quando vocês estiverem programando a primeira vez, por si só, vocês vão esbarrar com isso, vão quebrar a cabeça e pensar, por que isso não está funcionando? E tudo isso que eu estou lembrando agora, enquanto eu crio com vocês, porque não tem nada aqui pronto, estou criando com vocês agora. Só tive uma ideia de como é que eu criar isso com vocês. Só que eu sei as etapas iniciais que você precisa ter em qualquer aplicativo que você for criar. Eu quero passar isso para vocês. Vocês têm que seguir sempre isso. Vocês podem ver os desenvolvedores mais experientes, que usam mais de uma cena, eles usam o conceito de seg. E tem um básico de seg para você seguir, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu tenho que fazer agora. Lembra que eu falei lá na primeira aula que para toda cena a gente tem que ter um arquivo associado a essa cena? Tá, a gente tem o viewController. Esse viewController, esse arquivo, representa essa cena. Agora, a gente precisa criar um segundo arquivo que vai representar essa segunda cena. Como é que a gente faz isso? De uma forma bem simples. Você vem em File, que é arquivo, novo, File. Você quer criar um arquivo para quê? iOS ou OS X? Eu quero criar um para iOS. Você vem em Source. Em Source, você escolhe que você quer criar um arquivo que é uma classe de Cocoa. Tá? Então você vai criar uma classe. Cocoa é onde estão todos os frameworks da Apple, tá bom? Que a gente está usando aqui. E a gente vai criar um... Deixa eu ver se está certo. A gente vai criar um viewController, então uma classe de viewController é um tipo. Então sempre que eu falo de classe, não pensa em classe. Abstrai o conceito de classe da mente por enquanto. Pensa em tipo quando eu falar em classe, tá bom? A gente precisa criar um arquivo que vai representar o tipo viewController. Show! Ele vai ser subclasse de UI viewController. Tá, conceito de subclasse vocês também não precisam saber agora, que envolve herança. Mas subclasse vocês podem pensar o seguinte. Subclasse é um subtipo que dá suporte para esse nosso tipo principal. Então o UI viewController ele é um tipo que vai ter várias funcionalidades por trás da cena que vai dar suporte para esse nosso viewController, que está visível para o usuário. Show? Então tá. Então esse nosso tipo viewController ele vai ser subclasse do tipo UI viewController. Nós vamos criar. Tá? Não, na verdade eu não posso criar porque, olha só, ele ia dar erro, porque eu tenho um arquivo com o mesmo nome. Vamos dizer que é o nosso view. Vamos dar um nome bem diferente, que tal? Primeiro view controller. Depois a gente muda aquele view controller para segundo, tá? Então a gente está criando um arquivo
para representar a nossa primeira cena que a gente acabou de criar, tá? Que é esse daqui. Primeiro view controller. Ele está vazio. Vou tirar todos esses comentários aqui que a gente não... Na verdade, isso aqui a gente vai usar daqui a pouco. Vou tirar isso aqui, tudo que a gente não precisa, tá? Tirar isso aqui mais para baixo. Ele cria um arquivo, igual ele cria quando você cria um projeto com uma única cena. Só que a gente precisa linkar, ou seja, conectar esse arquivo na cena. Como é que a gente faz isso? Aqui, selecionando essa primeira cena, a gente vem nessa, acho que é na reguinha não, nesse ícone que parece uma identidade, tanto é que o nome é Identity Inspector, parece uma identidade de uma pessoa esse ícone. Você vai vir aqui dizer qual classe, qual arquivo, qual o tipo dessa cena. E a gente criou o arquivo. Está aqui, primeiro view controller, já até sugere para a gente, pronto, está conectado. O que significa estar conectado? Quer dizer que agora todos esses elementos aqui da interface a gente pode conectar ao código, ele vai nos permitir isso. E quando a gente roda, e tudo que a gente colocar nesse primeiro view controller vai refletir apenas naquela primeira cena. Então vamos lá. Já coloquei a imagem do cachorro, tá bom? O que a gente vai fazer agora é começar a construir o código. Vamos lá. Vamos lá, galera. Primeira coisa é criar a imagem, que vai armazenar a imagem que a pessoa clicou. Quando que a imagem vai ser selecionada? Não vai ser selecionada agora. A imagem vai ser armazenada quando a pessoa clicar no botão. E dependendo de qual botão a pessoa clicar, vai ser armazenada uma imagem diferente. Tá? Então vamos só declarar que a gente vai precisar de uma variável chamada UIImage. E por que é uma variável e não é uma constante? É uma variável porque a imagem pode mudar com o tempo. Uma hora vai ser a imagem do bebê, outra hora a pessoa quer ver a imagem do cachorro. Então por isso que é uma variável. Nesse arquivo a gente não vai usar o view.didLoad, porque a gente não vai precisar. A gente vai usar um outro parecido, tá? Que a Apple, que todo view controller possui, que é o view will appear. Só você digitar view will e apertar tab, 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 tab até ele preencher para você, ele já vai dar isso daqui para você mastigado. E o que o view will appear faz? Estou na dúvida, eu vou clicar com Option V. Ele te notifica, ou seja, ele é disparado sempre que o view controller está prestes a mostrar uma cena para o usuário, não pela primeira vez, tá? É sempre que uma determinada cena aparecer para o usuário. Então, por exemplo, o aplicativo abriu, esses dois métodos vão ser executados, tá? Mas quando você for para a cena seguinte e voltar para essa cena daqui, essa primeira cena, só esse segundo método vai ser executado. Então, view will appear quer dizer, quando a cena estiver prestes a aparecer para o usuário, eu vou fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero que essa nossa primeira cena, aquela barra inferior, ela suma, ela desapareça, porque não tem necessidade de ter uma barra inferior. Então, vou mostrar passo a passo para vocês como fazer isso. Deixa eu ver o horário. Certo, a gente tem bastante tempo aí, 20 minutos. O problema é que se eu me empolgar aqui, a gente vai ficar a noite inteira, mas vamos lá. Certo. Vou voltar lá na interface só para mostrar qual a barra que eu estou falando. Vou diminuir aqui. Opa, diminui muito. Tem 3 cenas, quer dizer, tem 2 cenas. Essa barra inferior dessa primeira cena eu quero tirar. Eu só quero manter a segunda. Então vamos fazer isso. Nessa primeira cena, eu vou usar uma propriedade chamada self. Essa propriedade self existe dentro de qualquer classe ou estrutura. Ou seja, dentro de qualquer definição de tipo, a gente tem a propriedade self. E o que o self representa? Vocês podem ver aqui. O self é do tipo primeiro view controller. Ele é do tipo dessa classe. E o que? Ou seja, do tipo desse tipo. Olha que legal. É porque o self, ele quer dizer, o self do inglês é alguma coisa ela mesma. É tipo assim, yourself, você mesmo. Então aqui self está representando, deixa eu ver um outro termo aqui para usar para vocês. O self está representando um valor desse tipo. Ou seja, o self representa essa cena carregada na interface para o usuário.
Aí a gente entra no conceito de orientação a objetos. É um paradigma de programação, a gente trabalha com objetos. Essa classe, ela modela um objeto. E quando a gente cria esse valor pela primeira vez, a gente está trabalhando com um objeto real. A gente chama esse processo, vocês não precisam se preocupar com esse termo, tá? Eu vou falar aqui só para vocês saberem que eles existem. Quando esse daqui a gente cria um modelo, tá? De um tipo. Quando a gente cria esse tipo pela primeira vez, a gente diz que a gente está instanciando esse tipo. Então a gente está criando um valor desse tipo. Ou seja, a gente está criando um objeto desse tipo. Olha que legal. Então o self, vocês precisam ter em mente o seguinte, que o self representa essa cena que está visível para o usuário, o objeto que é essa cena. Quando a gente clica em ponto, ele vai dar todas as propriedades e métodos que um View Controller tem, que a Apple diz que o View Controller tem, e ela construiu para ele. E o primeiro que a gente vai usar é o Navigation Controller. O que é um Navigation Controller? Vou voltar lá na interface para vocês. Navigation Controller é esse controlador de navegação, onde a gente coloca barras superiores, inferiores, diz quais as cenas vão estar no stack desse Navigation Controller. Então, só que, tá, esse Navigation Controller, a gente viu, eu vou botar lado a lado, porque se eu ficar indo e voltando, vocês podem se perder. Eu quero facilitar para vocês. Deixa eu jogar esse aqui mais para cá, tá bom? Vou vir aqui na Storyboard, vou escolher essa primeira cena, tá? Vou abrir aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. O arquivo referente a essa primeira cena, tá? Ele abriu aqui. Aqui na interface, no Navigation Controller, lembra aquela opção que a gente tinha para mostrar a toolbar? A gente vai fazer isso através do código agora. A gente vai vir aqui nesse arquivo e o Navigation Controller, ponto, ele tem uma propriedade chamada toolbar hidden. Hidden significa escondido. Aqui, o toolbar, se você apertar Option, ele é uma variável do tipo bool. Vocês lembram lá na primeira aula o que é o tipo bool, o tipo básico, fundamental de Swift? O bool ele representa verdadeiro ou falso. E aqui, lembra que eu falei em alguma das aulas, não lembro qual, que get e set, o que ele significa? Um get quer dizer que você consegue usar essa propriedade pelo código. E o set que você consegue alterar o valor dessa propriedade. Então aqui a gente pode dar dois valores, verdadeiro ou falso. Então a gente está querendo dizer aqui o seguinte: o Navigation Controller ligado a esse View Controller, a ele mesmo, a esse View Controller, eu quero que a toolbar dele, a barra inferior, suma. Então eu vou botar verdadeiro, eu quero que ela suma. Tá? Já mostro na prática para vocês ali no simulador. Por que tem esse ponto de interrogação entre duas propriedades? É um novo conceito, eu quero que vocês pesquisem sobre ele, tá? Não vai dar tempo de falar agora. Optional Chaining. Não lembro se tem dois N's ou um só, vou botar um. Chaining, o que significa? Seria encadeamento de opcionais. É um recurso incrível que a Apple trouxe e poupa muito tempo da gente. Poupa muitos ifs e elses, sabe por quê? Pensa comigo. Vou jogar mais para cá. Pensa o seguinte aqui comigo. Eu tive essa ideia também. Eu percebi que isso não seria possível quando eu estava idealizando esse aplicativo aqui para vocês, que é o seguinte. Essa barra inferior, vamos pensar assim. Se esse Navigation Controller ele não existisse, essa barra inferior ela nunca iria existir. Se o Navigation Controller não existe, não tem necessidade de eu esconder ou mostrar alguma barra. Entendem? Se eu não coloco nenhum Navigation Controller, quer dizer que eu não tenho necessidade de verificar se existe ou não uma barra e nem trocar o valor dela para verdadeiro ou falso. Então aqui a gente pode ler da seguinte forma. Se esse View Controller possuir uma propriedade chamada Navigation Controller, não possuir, mas essa propriedade View Controller tiver um valor, e qual é esse valor? Ou seja, tiver um View Controller, um Navigation Controller, digo,
se existir um Navigation Controller no stack, ou seja, ligado a esse View Controller, eu quero que você acesse a propriedade toolbar hidden dele. Se ele chegar aqui e não existir um Navigation Controller lá na nossa interface, ele vai parar aqui mesmo e não vai dar erro no código. E está certo, porque a gente quer mudar o valor para verdadeiro ou falso da barra se o Navigation Controller existir. Se não existir Navigation Controller, que barra eu quero alterar se nem existe Navigation Controller? Que barra eu vou acessar? Então, um ótimo recurso é a gente ficar usando if else, porque pensa comigo. A gente teria que fazer o seguinte: if Navigation Controller existe, faça isso e acesse a propriedade dele. Se a propriedade dele existir, então, usando o optional chaining, a gente poupa vários ifs e elses e usa uma linha de código. Então, pesquisem sobre optional chaining, tentem comparar ele com optionals, que foi dado na última aula, porque isso daqui é muito interessante e é muito usado durante programação em iOS. Então, só pensar da seguinte forma: se esse view controller, esse primeiro view controller que a gente criou, customizado, ele tiver um navigation controller ligado a ele, por isso ponto de interrogação, é como se a gente estivesse fazendo realmente uma pergunta, eu quero que você acesse a propriedade toolbar hidden dele e mude ela para verdadeiro, se ela estiver falsa, tá bom? A princípio ela está falsa. Vamos rodar aqui o aplicativo e vocês vão ver que quando essa cena aparecer para o usuário, a barra vai sumir. Olha só. Deixa ele rodar aí que ele vai trocar a tela automaticamente. Tina tem mais um tempinho aí. Tem mais umas coisinhas aí pra gente fazer. Olha, a barra inferior sumiu. Maravilha, né? Olha que maneiro. Tá, vamos lá. Calma, tem uma pergunta aqui do Aslan, vamos ver. Qual os atalhos para usar o Pen e Zoom pelo mouse? E o que significa aquelas letras MA do lado de View Controller e outros no painel esquerdo dos itens de estrutura do projeto? Tá, vamos lá, vamos por parte. Pen e Zoom. O que você quer dizer por Pen? Eu não entendi. Mas o Zoom pelo mouse eu usei da seguinte forma. Eu simplesmente... Sabe na interface do iPhone, quando você aumenta e diminui uma imagem com 2 dedos? Usando o grip, que eles chamam, você vai fazer isso aqui. E aí vai aumentar e diminuir, tá? Só fazer isso. O pen, eu já volto aí para falar com você disso. E o MA, você está dizendo, você não precisa se preocupar com isso. O M, ele quer dizer que... Deixa eu ver que se eu lembro agora, tá? Que você me pegou. Sim. O edit quer dizer que esse arquivo ele foi adicionado pela gente, nós programadores, ao programa. E ele não faz parte ainda como um módulo do programa como um todo, ou seja, não é um arquivo que o template da Apple criou pra gente, é um arquivo que a gente criou, ou seja, se você passar o mouse aqui em cima, aparece que ele foi adicionado pela gente. Esse daqui é um arquivo, deixa eu ver se ele vai mostrar. Modificado. Então, vamos lá. Sempre que a gente modifica um arquivo criado pela Apple, um arquivo módulo criado pela Apple, ele vai dar temporariamente esse item modificado. Quando a gente fechar o Xcode e voltar, se eu não me engano, isso vai parar de estar como M. Vai estar igual ao AppDelegate, que a gente nem mexeu durante o curso. Entendeu? E tudo que a gente for adicionando enquanto o projeto estiver aberto, enquanto o Xcode estiver aberto, vai aparecer como Edit. E tudo que a gente for modificando como Modified. Tá? E ainda mais, tem outros ícones, como por exemplo, se a gente sobe esse arquivo, igual eu subo ou marco para o GitHub, vai aparecer um ponto de interrogação. Quer dizer que esse arquivo ainda não foi atualizado no repositório online para os alunos verem. Entenderam? Então tem esses íconezinhos assim. Pen para mover a tela? Pen para mover a tela? Para mover a tela que você diz isso daqui? Eu não entendi direito. Ou você estava falando de conectar o elemento na interface? Mãozinha para mover a tela. Talvez eu tenha feito isso e esqueci.
Eu vou demonstrar aqui o que eu acho que é. Será que é isso aqui que você está perguntando? Ou tipo, ah, essa mãozinha? Não, beleza. Vai vendo aí que se for essa mãozinha para arrastar os elementos, é só você passar por cima ou apertar Ctrl e mover, se for isso. Se não for, a gente vê aí. Opa, coloquei um layout sem querer. Pronto. Tá. Então, eu rodei o aplicativo e mostrei para vocês que a barra sumiu. Arnon, já voltei para falar contigo sobre isso, tá? Ah, então tá, era isso. É, isso daqui você faz o seguinte, você pressiona Ctrl, tá bom? Com o botão Ctrl pressionado em cima do elemento, você usa o trackpad e arrasta, dá 2 cliques e arrasta para qualquer lugar, tá bom? Tem esses atalhos durante a criação do aplicativo, mas qualquer coisa eu boto depois para vocês. É só pressionou Ctrl, tá? Do Mac, dá 2 cliques no trackpad e arrasta para qualquer lugar. Do código, para cá, para usar o auto layout, e aí vai. Super interativo. Certo, então o que nós tínhamos até agora, tiramos a barra. O que falta? Tá, tirei a barra, falta colocar as ações para esses botões, senão eles não vão fazer absolutamente nada. Então a gente usou o View Appear justamente para isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai conectar esses dois botões. O primeiro vai ser, deixa eu pensar, se bebê for pressionado, não fisicamente, que seria horrível, mas no botão seria pressionado, bebê pressionado. Vou dizer que isso daqui é uma ação e não uma variável. Vou dizer que é do tipo UI button, tá? E o evento, ou ação, como você quiser chamar, é touch up inside. Ou seja, é o clique do botão. Só isso. Tem vários outros tipos de ações. Tipo, não sei, tem... Se você está usando um text field para o usuário entrar com informações e o usuário parou de digitar, esse editing change verifica quando o usuário parou de digitar ou quando o texto que o usuário digitou mudou. Então são eventos diferentes. Aqui a gente vai usar isso, touch up inside. Vai clicar Connect. Pronto, ele conectou o primeiro botão. Vamos logo... Não, vou usar só o primeiro e depois eu conecto o segundo, porque a funcionalidade vai ser a mesma. O que a gente vai fazer? Se o usuário clicar no botão bebê, eu quero atribuir, tá, essa imagem para ele, de bebê. bebê.jpg, tá? Embaixo, vou fazer uma coisa chamada perform segwit identifier, tá? Então vou explicar para vocês. Todo view controller ele tem um método já pronto para ser utilizado, que é o perform segwit identifier. Esse método ele executa a seg. Não importa o que você esteja fazendo, se você usar ele, a seg vai ser disparada. E a partir desse momento, esse arquivo para de ser executado e a seg é disparada e você é redirecionado para a próxima cena. Ele pede duas coisas. Primeiro é o identificador, que a gente criou, lembra? Então você vem aqui na seg, tá? Vê qual identificador você colocou, selecionar a seg, copia o identificador, Ctrl C, vou fechar aqui, vou colocar o identificador, que eu quero disparar essa seg específica, senão ele não vai conseguir fazer, e aqui pode colocar new, isso aqui não tem problema, tá? Pode colocar new. E só isso. E agora, deixa eu ver, tá, segunda ação, vamos lá. Ação do cachorro, quando o usuário clicar em cachorro, não é uma variável, é uma ação, é do tipo UI button e se chama cachorro pressionado. Opa, eu esqueci. Não, estava tudo certo, isso. Só que a imagem que eu quero atribuir agora se chama dog, tá ali, é só ver no Project Navigator, aqui do lado esquerdo, .jpg. Então, se o usuário clica no primeiro botão, ele carrega a imagem do bebê, senão ele carrega do cachorro. E nós vamos executar a seg para a próxima cena. Eu vou até copiar e colar porque é a mesma coisa, tá? Não muda. Opa, pronto. Então, independente de qual botão ele clicar, ele vai ser redirecionado para a próxima cena. Só que, tá,
a gente armazenou essa imagem nessa variável. Como que a gente pega essa informação e joga para outra cena? Porque a outra cena não existe durante essa daqui. Aí, tá vendo esse mark aqui? A gente vai retirar ele e usar esse método que a Apple já deixa até pronto, porque é uma coisa que o programador usa sempre. Se chama Prepare for Seg. Ou seja, ele vai preparar para trocar de cena. E antes da cena ser trocada, a gente vai iniciar todo o setup aqui dentro, tudo que a gente quer fazer. Eu vou digitando e já explico para vocês, ó, o porquê disso daqui tudo. Vou criar uma constante chamada newVC, ou seja, novo view controller. Esse newVC, ele vai armazenar, ele vai criar o view controller seguinte, antes dele aparecer. Para quê? Para a gente poder acessar as variáveis dele, tá bom? E qual variável que é de interesse nosso? Aquela variável, sabe? Imagem sem filtro. E atribuir a ela a imagem que o usuário escolheu nessa cena. Mas para isso a gente precisa tomar um cuidado. A gente precisa dizer para qual cena a gente está indo. A gente precisa dizer isso, tá bom? Então, a gente vai usar essa propriedade seg, que já está aqui esse parâmetro, e a seg, ela representa a seg que a gente criou lá, no caso essa seg aqui, tá bom? seg.DestinationViewController, ou seja, o viewController de destino para o qual a gente está indo, que é esse segundo, tá? Essa segunda cena. A gente vai usar um operador diferente que se chama operador as, ponto de exclamação. Vocês podem pesquisar sobre isso se vocês quiserem. Segundo view controller. E aqui vocês podem ver, eu dei o nome do próximo view controller. Eu ainda não mudei aqui, tá? Vocês podem mudar depois. Então eu vou botar aqui logo, ó, view controller. Mas tem que ser o mesmo nome que está aqui no arquivo, tá? Vocês estão dizendo para qual view controller vocês estão indo. O as nada mais diz que essa propriedade ela tem que ser desse tipo view controller. Se ela não for, faz um downcast, ou seja, verifica se algum subtipo dela, que a gente viu ali em subclasse rapidinho, é view controller. E assim, ele verificou que é. Então, ele passa a interpretar o Destination View Controller como sendo o View Controller de destino para o qual a gente está indo. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre esse conceito, só pesquisar Swift Downcasting. E eles vão explicar tudo isso aí direitinho na internet. No livro da Apple tem uma explicação incrível que eles dão também. E lê, entendeu? Não entendeu? Traz. A gente discute aí. Porque não dá tempo de eu ver tudo aqui com vocês. Pessoal, eu já passei 1 minuto do tempo, mas prometo que só falta uma coisa. Tá bom? O newVC, a gente vai acessar as propriedades dele. Lá, sabe aquele arquivo lá, o ViewController, que a gente estava usando? A gente criou 3 variáveis. Imagem com filtro, imagem sem filtro e o image view. Está interessado na imagem sem filtro. A gente quer passar para ele a imagem que o usuário selecionou. Então, quando o usuário clicar, olha como é que se dá o fluxo de execução. Quando o usuário clicar no botão do cachorro, por exemplo, a gente vai armazenar a imagem do cachorro em imagem. E antes de realmente trocar de cena, a gente vai acessar essa variável imagem sem filtro da próxima cena e atribuir essa imagem a ela. Tá bom? Só que a gente precisa fazer uma pequena alteração no próximo arquivo, que é a seguinte. Aqui o arquivo está do lado esquerdo. A gente não precisa mais inicializar a imagem por aqui. Então diz que ela é do tipo UIImage, a gente apenas declara. Ele atribui. E mais um detalhe. Só mais um, que é o seguinte. Lembra esse ViewAppear? Ele tirou aquela barra inferior, mas ele não tirou só da primeira cena. Ele vai tirar da segunda. Quer dizer, ele já tirou da segunda. Porque isso aqui é uma propriedade do Navigation Controller. Então, quando você tira a cena, quer dizer, quando você tira a barra inferior de uma cena, todas as outras que estão naquele Navigation Controller são retiradas. Então, a gente tem que fazer ela reaparecer agora, quando a gente for para a próxima cena. A gente vai fazer isso aqui. Abaixo do vídeo de load, a gente copia e cola. Em vez de verdadeiro, a gente vai colocar falso. Tá? E aí ela vai reaparecer. A princípio, eu vou colocar true para vocês verem como é que isso funciona na prática. E vamos rodar e cruzar os dedos para estar funcionando. Tá bom? Vamos lá.
Vamos lá. Ó, barra inferior sumiu. Vou clicar no bebê. Ele carregou a imagem do bebê. Mas cadê a barra inferior? Não tem. O bebê ficou assim porque lembra que a gente botou o auto layout para ficar certinho com a barra? A barra deveria estar aqui. Então vamos colocar aqui para falso. Eu quero que a barra apareça. Eu não quero que ela esteja escondida. Vamos executar de novo o nosso simulador, só que agora mandando aparecer a segunda barra quando a cena aparecer para o usuário. Então, clicar em bebê, a cena apareceu. Vou aplicar o filtro. Vamos lá, dá certo. Aplicou o filtro. Volto para outra cena, clico em cachorro. Ele carregou a imagem do cachorro. Vou aplicar o filtro. Apliquei. Vocês podem ver, quando eu voltar e clicar em cachorro de novo, o filtro sumiu. É justamente essa a intenção, porque ele está recarregando a imagem da interface para o usuário. Certo, pessoal? Era isso que eu queria construir com vocês, tá? Só que isso foi uma ideia que eu tive agora, nós não fizemos isso nas outras turmas. Então o material no GitHub ele ainda não vai estar atualizado, mas amanhã eu já subo esse projeto para vocês lá. Mas se vocês pegarem os desafios, vocês vão ver que pouca coisa mudou na resolução. Então pega o desafio e tenta fazer o que eu sugeri lá para expandir esse aplicativo. E um novo desafio que eu vou propor para vocês agora, ele é mais... sim, a princípio só está disponibilizada a do bebê. E tem um passo a passo no tutorial de construção do aplicativo, dizendo em que pasta do projeto ele está, que é você tirar ela daquela pasta. Aí amanhã eu já subo esse projeto como versão beta, porque a gente vai estar desenvolvendo, não só eu, mas vocês também, tá? Versão beta 1, vou estar subindo amanhã. E dentro dessa versão beta vai estar a imagem do cachorro, não da outra, que da outra é das outras turmas, então tá lá bonitinho. Então eu vou criar essa versão beta pra gente ir brincando. E tem uma coisa que eu vou sugerir para vocês agora, tá? Depois eu posso colocar por escrito para vocês, que é o seguinte. Vamos pensar aqui no filtro. A intensidade dele varia de 0 a 1. Só que eu estou impondo para o usuário que eu quero que ela sempre seja 1. Como que eu posso permitir que o usuário escolha? Que ele escolha um valor de 0 a 1 para passar aqui como parâmetro. Então, eu vou precisar que vocês pesquisem sobre, acho que são 3 tópicos. O primeiro é sobre, se vocês quiserem anotar aí, o primeiro é um elemento de interface chamado text field. É esse daqui. O text field, eu vou arrastar ele para a interface, tá vendo aqui como é que ele é? Uma caixa de texto. Nessa caixa de texto, o usuário pode digitar o que quiser. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês, tá, tentem, eu vou fazer aqui depois para ver se vai dar certo. Amanhã eu devo tentar fazer isso. Eu vou botar aqui na interface, tá bom? O usuário aqui ele pode digitar qualquer coisa que ele quiser. Eu quero que quando o usuário clicar em qualquer um desses 2 botões, então o que você fizer aqui vai ter que estar dentro do método dos 2 botões. Quando o usuário clicar em qualquer um dos 2 botões, eu quero que o texto que o usuário digitou aqui dentro seja passado para uma variável que você vai criar na cena seguinte. E vai usar essa variável como parâmetro para o filtro. Em vez de colocar 1.0, você vai colocar o nome da variável que armazenou o valor que estava aqui dentro. Mas vocês vão ter que pesquisar sobre 3 coisas. Primeira é o text field. Segundo é como que você vai retirar a informação disso daqui para colocar no código, tá? É um pouco complicado, mas vocês podem pesquisar isso daí. Não é difícil de fazer, tá? Os conceitos são um pouco complicados, mas eu vou estar fazendo e mostro o tutorial para vocês depois. Qualquer coisa, até faço um videozinho mostrando como fazer isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, e além disso, se vocês estiverem anotando aí, vocês vão ter que ver o if-else, quais if-elses vocês vão ter que usar. Vocês vão ter que pensar nas seguintes condições. Se o usuário informa um valor negativo, eu disse que o filtro não pode ter valor abaixo de 0, então você tem que colocar uma condição para o valor que o usuário informou estar entre 0 e 1. Tá? Você tem que validar isso. E se não tiver nenhum valor dentro do campo ou o valor for inválido, eu quero que você use um valor padrão de 1. Tá? E é mais ou menos isso, pessoal. Acho que tem mais uma coisa aqui que eu preciso que vocês vejam. Que, por exemplo, o usuário vai colocar um valor, ele vai clicar no botão, esse valor vai ser jogado para a próxima cena.
tá? Eu vou abrir aqui o arquivo do View Controller. Então vocês vão aqui, só vou dar um exemplo rápido, ó. Vocês vão criar uma variável chamada valor, do tipo double, tá? Que vai do tipo double, ponto de exclamação. E lá no outro arquivo vocês vão pegar o valor que está dentro daquele text field e atribuir a esse valor. E aqui, em vez de 1, você vai passar valor. E o usuário vai poder fornecer um valor e, ao clicar no botão, ser aplicado um filtro com uma intensidade diferente. Tá bom? Eu vou tentar fazer isso amanhã. E assim que ficar pronto, eu vou esperar vocês fazerem, tá? Se alguém tiver feito. Semana que vem, se vocês quiserem trazer para mim pelo Facebook, podem mandar lá, tá? Não tem problema. E aí eu regravo um vídeo daqui a algumas semanas, ou na próxima semana, não sei, assim que vocês tiverem feito, mostrando como fazer isso. Porque vocês também têm que ver, o outro detalhe. No text field é tudo string, tá? É tudo texto. Então vocês também vão ter que ver como converter texto para double, tá? Só uma dica, vocês vão ter que usar o NSString, tá? Anota aí, NSString, vocês vão ter que estar pesquisando para converter para double. Então, podem tentar fazer isso. Eu sei que é um desafio muito difícil para quem está vendo esses conceitos agora. Os do GitHub são mais fáceis, mas foi uma ideia que eu tive antes de começar a aula de hoje. Eu achei que seria interessante a gente tentar desenvolver isso, tá? Para vocês verem como é que o usuário pode entrar com valores e a gente trabalhar esses valores no nosso código, beleza? Não ficar só algo estático que a gente fica criando, mas criar realmente uma interação usuário código. O usuário entrar com código e a gente trabalhar, entrar com valor e a gente trabalhar ele no código. Isso que é legal. E daí em diante, em vez desses valorezinhos que a gente for brincando no text field, pode ser um conta-passos que o cara vai andar e vocês vão desenvolver uma aplicação para contar passos e ver a saúde da pessoa, entendem? Mas é assim que começa, passo a passo, e vamos lá. Pessoal, o último tópico de hoje é o que vocês podem fazer depois dessa aula, onde vocês podem buscar por informação. Como eu disse antes, vocês têm o livro da Apple aqui na iBooks, não vou abrir porque vai demorar muito, tem muita coisa rodando aqui. Então, Swift Programming Language, no iBooks vocês podem baixar, está em inglês, mas não é difícil de entender, tem muito exemplo que vocês podem estar replicando de lá. O livro está atualizado para o Xcode 6.4 e tem o pré-release, que está atualizado para o beta, se vocês quiserem estar dando uma olhada. Vocês podem entrar na internet, na biblioteca padrão de Swift, para verificar a documentação dos tipos principais da Apple. Tem o nosso material no GitHub, tem o material do curso de vocês e do curso Swift em 4 semanas. Mais o que? Tem o grupo do Facebook, tem a comunidade do Discourse. E assim, vocês têm duas opções agora. Vocês podem pegar esse material e ir estudando e se aprofundando no livro da Apple e também baixar o material do 4 semanas e tentar entender. Ou vocês podem se inscrever no outro curso, tá? Que aí tem videoaulas mais aprofundadas sobre Swift, passando desde lá do início de variáveis constantes que a gente viu aqui mais aprofundado, até trabalhar com banco de dados, que é o Core Data. Então explica funções, classes e estruturas, que eu falei aqui rápido com vocês. Tem umas 6 aulas seguidas só sobre classes e estruturas. Tem aulas sobre programação orientada a objetos, esses paradigmas. Então, parem um tempo, estudem o material desse curso. Gostaram? Acham que iOS é para vocês, que vocês têm, não talento, porque qualquer um pode programar hoje para iOS, assim é fácil, que vocês querem mesmo seguir essa área? Tem o curso, 4 semanas vocês podem estar se inscrevendo aí. Depois, então, dá um tempo, estuda o material nosso aqui, que vocês acabaram de fazer o curso, tenta desenvolver alguma coisa, traz dúvida pra gente, pesquisa, qualquer coisa, tem o Swift em 4 semanas, vocês podem se inscrever no curso depois, quando abrir nova turma. E tem muito vídeo lá, tá bom? Muito, muito, muito mesmo, sobre muitos conceitos, tudo em português, é claro. A gente leu o livro da Apple quando lançou. No caso, foi o Fábio, outro instrutor do curso Swift 4 semanas. Ele mapeou tudo que era importante e tá lá bem mastigadinho, usando o Playground, para vocês verem. E lá a gente constrói 2 aplicativos. Aqui a gente construiu um bem simples.
e ficou um pouco mais complexo agora com essas coisas novas que eu quis colocar para vocês. Então, reassistam o vídeo, qualquer dúvida traz aí pra gente. Foi ótimo ter vocês aí durante essas 4 aulas. Vocês vão poder continuar assistindo os vídeos por mais 3 meses. Eu vou confirmar com a Ana depois se vocês vão ter acesso à próxima turma do CRIS, o primeiro app, porque a minha intenção é atualizar o roteiro da próxima turma com esse aplicativo, passo a passo, em cada aula a gente vendo um pouco. Então, se vocês tiverem acesso à próxima turma de CRIS, o primeiro app, que eu acho que vocês vão ter, vocês podem estar vendo de novo isso tudo aqui que eu dei durante essas 4 aulas de novo, só que com conteúdo mais tranquilo, assim, mais devagar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito mesmo dessas 4 aulas, tenham aprendido alguma coisa. E eu espero agora aprender um pouco com vocês também, tá? Vocês desenvolverem alguma coisa e trazer pra gente. Que isso que é o legal. Ninguém na programação trabalha sozinho, ninguém aprende nada sozinho. É muito com o que os outros desenvolveram. Você aprende boas práticas de programação com os outros, não é só você sozinho programando. Então, às vezes, você tem que mudar seu jeito de pensar, porque você viu que o do outro era melhor, e assim você vai se adaptando. Então, não tem isso de programar sozinho, tá com dúvida, traz pra gente, a gente faz tudo junto. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos durante essas 4 aulas, vocês mentorando aí, essas 1h30 passando um pouquinho. Foi muito bom ter tido esse contato com todos vocês, todos vocês que vieram às aulas e todos vocês que estão assistindo offline os vídeos, preferem assistir depois, que fica gravado. Então, obrigado por me aturar esse tempo todo, eu e o Marco aí. Valeu mesmo, pessoal. Eu passo aí a palavra pro Marco se ele quiser falar alguma coisa com vocês. Brigadão, um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos dias. Tamo aí sempre. Beleza, pessoal? Não vou prolongar muito, que até que a gente já passou um pouco do tempo, mas é o que o Renan falou. Seria bem interessante vocês aproveitarem agora, voltar nas primeiras aulas, refazendo os exercícios. Se vocês tiverem dúvidas no exercício, pode postar lá no Facebook, que tanto o Renan, eu, quanto até os ex-alunos estão lá para ajudar vocês a tirar dúvida. Vocês podem ir pensando aí um aplicativo que vocês estão querendo fazer. Pode ser uma coisa simples mesmo, por exemplo, uma coisa para controlar a conta de energia, fazer a contabilização de um condomínio, fazer um controle de estoque, ou até, como o pessoal costuma brincar, um sistema de locadora. Mas o ideal é realmente fazer um aplicativo simples mesmo, é colocar a mão na massa, ficar com dúvida, errar, não ter dúvida de perguntar, vai para fórum, tem muita coisa na internet, muito material, você acha muito guia, você acha livro, você acha... Você fuçando, você acha tudo. Então o importante é isso, você põe em prática e não ter vergonha não. Qualquer coisa que você emperrar, que você não estiver sabendo, você pergunta. Por exemplo, nesse último aplicativo teve muita coisa aí da parte do framework mesmo da Apple, que pode ter ficado um pouco de dúvida, vê novamente a aula, se tiver algum trecho do código assim que você tiver ficado em dúvida, você pergunta. E como o pessoal costuma dizer aqui na Mob Geek, vamos que vamos. Isso aí, vamos que vamos. Tá certo, então. Obrigado, Marco, aí pela ajuda durante todas essas aulas. E vamos que vamos. Falou. Valeu. Até a próxima. Até, Tchau. pessoal.